Olá, tudo bem? Dando sequência então ao nosso estudo da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 1996. Estamos aí quase concluindo o nosso estudo, olha que legal. Espero que você não tenha começado desse vídeo, né? Que você venha comigo aí nos vídeos anteriores e prossiga até o final, fazendo comigo esse estudo completo, né? Sobre a LDB. Neste vídeo especificamente, nós vamos falar do título 6 da LDB, que fala sobre os profissionais da educação. Então, nós vamos falar do artigo 61 ao artigo 67. Pega a sua LDB, pega o seu caderno, vamos lá então. Acompanhe comigo aqui. Os profissionais da educação, então, quem são? Quem a LDB coloca e trata como profissionais da educação? Vamos ler na íntegra, então, aqui o que coloca nos artigos? Bom, quem são eles? 1. Professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio. 2. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestres e doutores na mesma área. 3. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior na área pedagógica ou afim. 4. Profissionais com notório saber. Vamos ler tudo aqui, daqui a pouco a gente para nesse ponto. Profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, das corporações privadas, em que tenham atuado exclusivamente para atendimento ao inciso 5 do caput do artigo 36, que diz o quê? Eu reproduzi aqui para você no slide. Formação técnica e profissional. Item 5. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica. Então, vamos lá. Falando sobre os profissionais da educação. Bom, eu acho que fica bem claro esses primeiros itens, que são os professores que são habilitados em nível médio dos cursos de magistério superior, formação docente. Para a docência, mas aí nós vamos ver mais para frente, esses profissionais formados em curso técnico de nível médio, eles estão habilitados para trabalhar na educação infantil e nos primeiras séries, do ensino fundamental, na primeira etapa, do 1º ao 5º ano. Bom, então, os profissionais da educação não são somente os professores. Os profissionais da educação são todos aqueles que estão envolvidos com o trabalho na educação em instituições de ensino, que possuem aí curso de pedagogia ou licenciatura, ou são bacharéis com especialização específica nas áreas de formação pedagógica e que trabalham na rede federal, estadual, municipal de ensino. O item 4, os profissionais com notório saber, é um item que até hoje dá muito debate. Porque esse item foi incluso aí na LDB a partir do momento que a Lei 3.415 de 2017, que propõe a reforma do ensino médio, entre algumas outras coisas, ela coloca aí alguns critérios sobre os profissionais da educação. Mas fique atento que isso aqui pode ser uma pegadinha da sua prova de concurso. O reconhecimento e a aprovação de que um profissional com notório saber, ele possa ser professor, ele só atende ao inciso 5 do caput do artigo 36, que diz o quê? A formação técnica e profissional. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que é um curso que o estudante está fazendo, ensino médio integrado, e ele está fazendo técnico em mecânica. E aí, tem lá um profissional que ele tem notório saber reconhecido. Tipo assim, ele tem uma certificação, só que ele nunca estudou, fez um curso ali presencial ou à distância, com uma carga horária específica, sendo aprovado, enfim. Só que na prática, ele aprendeu a profissão. Então, ele precisa ter esse notório saber reconhecido. Como que ele vai, então? Ele vai numa instituição que oferece esse curso e faz uma prova. Nesta prova, ele precisa mostrar que ele domina todas as técnicas, toda a teoria e, na prática, ele domina o conhecimento necessário para ser profissional daquela área. Então, aí, ele pode ser certificado,
como profissional pelo seu notório saber. Quer dizer, ele comprova que ele sabe fazer, independente dele ter cursado um curso específico ou não. Tendo esse reconhecimento, né, por algum sistema de ensino, que ele é um profissional com notório saber, quer dizer, que ele é um profissional da área, né, ele pode dar aula nessa profissão em que ele mostra reconhecimento. Como eu falei aqui do exemplo do profissional mecânico, que vai fazer um curso de mecânica, ele comprova, ele tem a sua certificação, enquanto profissional com notório saber. Ele pode ser professor dessa turma de mecânica, entende? Mas ele só pode atuar lá no nível médio, no ensino médio, né, da educação básica, ensino médio, quando a gente fala daqueles eixos. Vamos ver aqui na lei? Vou abrir aqui para você o artigo 36, para a gente recordar, que faz alguns vídeos já, que você estudou sobre o artigo 36, que fala da questão do ensino médio, né? Então, olha só, aqui no artigo 36, olha, quando fala que, deixa eu chegar aqui certinho, acompanha comigo aqui, né? Artigo 36, olha, quando fala que o currículo, né, o currículo do ensino médio, ele vai ser composto, então, pela Base Nacional Comum, lembra? Aquelas até 1.800 horas que a gente estudou, e por itinerários formativos específicos. Você se lembra disso, né? Que são quantos itinerários formativos específicos? Isso mesmo, são 5, né? Quais são eles? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e o próximo é o quê? A formação técnica e profissional. Então, são 5 itinerários formativos que o estudante, depois de concluir os estudos na Base Nacional Comum Curricular, né, que seria o conteúdo básico aí do programa do curso, ele vai escolher, ele vai poder optar por um desses itinerários formativos. E esse profissional com notório saber, ele vai poder atuar especificamente nessa turma, certo? Bom, vamos para frente então. Aí fala dos profissionais com graduação, né, que fizeram com qualquer área de graduação, que fizeram complementação pedagógica. Por isso também, pessoal, que, por exemplo, nos institutos federais, né, se trabalha com educação básica, certo? Os profissionais que são contratados, muitas vezes, são das áreas técnicas, são bacharéis, engenheiros, que não têm a formação pedagógica, não são licenciados. Porém, existe uma normativa de que, a partir do momento que eles se tornarem professores dos institutos federais, eles precisam fazer uma complementação pedagógica. Mesmo sendo graduados, eles precisam estudar as questões pedagógicas e a instituição é obrigada. Não é o profissional que precisa ir atrás por conta dele para fazer uma complementação pedagógica, até mesmo pagar do seu bolso para isso. Mas a instituição onde ele foi concursado e entrou em posse e exercício, precisa oferecer para ele cursos de complementação pedagógica para que ele aprenda, além da profissão que ele já tem, ele aprenda como lidar com os princípios, os fundamentos pedagógicos, com os fundamentos da educação, enfim, para que ele possa conhecer princípios da didática e ele possa ser aí um professor que entende como que funciona o processo de ensino-aprendizagem. Tranquilo? Vamos para frente, então. Qual é a formação docente exigida, então, para atuação nos níveis, né, de escolaridade? Na educação básica, pede-se, de forma geral, curso de licenciatura, tá? Então, temos aí licenciaturas em várias áreas. Esse item, né, dos artigos que a LDB fala sobre os profissionais da educação, ele está aí numa situação complicada em relação agora à BNCC. Por quê? A BNCC coloca por eixos, né, de formação. Não coloca assim, por exemplo, coloca lá, ciências humanas e sociais aplicadas. Ela não coloca separado, filosofia, né, sociologia, enfim, geografia, história. Como que vai ser a formação, então, daqui para frente, para atender a esse currículo específico da Base Nacional Comum Curricular? Nós não sabemos. Não existe ainda uma regulamentação do governo para que os cursos de licenciatura funcionem dessa forma. Existe uma orientação que os cursos de licenciatura, a partir desta data, de 2017, né, da Lei 13.415, as instituições que ofertam curso de licenciatura precisarão adaptar os seus currículos para atender às especificidades da BNCC. Bom,
vamos aguardar para ver então como que as instituições que ofertam licenciatura vão se adequar e se preparar para atender essa formação aí que a BNCC solicita. Bom, para ser professor, educador da educação infantil e 1º ao 5º ano do ensino fundamental, é necessário a formação em nível médio na modalidade normal. Esses cursos, eles ainda existem, tá? Eles chamam-se formação docente, formação pedagógica, magistério. O que acontece? Eles estão quase diminuindo, porque a solicitação até mesmo dos concursos públicos estão pedindo já, até mesmo para a educação infantil e primeira etapa do ensino fundamental, já a graduação em pedagogia. Então, com o tempo, provavelmente, né, vão se aposentando aí os profissionais que fizeram a formação de magistério em nível médio e vai ficar somente mesmo o nível superior, no caso, licenciaturas ou pedagogia. Tá? E no caso da educação infantil e 1º ao 5º ano do ensino fundamental, é a formação de pedagogo, não é a licenciatura, por exemplo, em história, em matemática, não. É a formação em pedagogia. Mas é autorizado, né, como a lei ainda coloca, a formação em nível médio, na modalidade normal. Profissionais da rede pública de educação básica, eles terão direito a um processo seletivo diferenciado para o curso de licenciatura. Como que é isso? Ele já é profissional, ele já é professor da rede pública, né? Por exemplo, ele já é um professor lá da rede municipal, só que ele não tem ainda a licenciatura. E tem uma instituição ofertando ali, pública ou privada, a licenciatura. Ele tem direito a um processo diferenciado, por exemplo. O que as instituições costumam fazer? Costumam deixar, por exemplo, tem 40 vagas, de 40 vagas, 8 ou 10 vagas, ou 4, enfim, a instituição coloca aí o percentual de vagas que serão oferecidos, então, para os profissionais da educação que já são professores. Então, eles comprovam isso e eles passam por um processo seletivo diferenciado para incentivar a formação de nível superior, principalmente os profissionais que já estão atuando na educação. Bom, e para a formação docente é obrigatório, olha que interessante, é obrigatório um estágio mínimo de 300 horas. Esses estágios, eles são realizados onde? Nas instituições de ensino, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja a formação de licenciatura no ensino médio, enfim, ele precisa cumprir estágio em sala de aula, né? De no mínimo aí uma carga horária mínima de 300 horas. E para ser professor do ensino superior, o que se exige então para que eu seja professora do ensino superior? Ou você, claro, né? Talvez já está até atuando na área. Que nós tenhamos mestrado ou doutorado. Só que existem, né? Isso aí, se você ler a Lei 12.772, que fala sobre a carreira federal do magistério superior, que são das universidades, ou do EBTT, que é a educação básica, técnica ou tecnológica, que atende à questão dos institutos federais, né? Os institutos federais abrem a possibilidade de que você entre só com graduação, né? A pontuação de mestrado e doutorado, ela vai aumentar a sua pontuação de titulação, mas você pode entrar tendo apenas a graduação. Nas universidades, para o caso do magistério superior, é obrigatório já que tenha, né, aí a formação em doutorado, mas a lei também permite que em casos específicos de regiões, por exemplo, em que é escasso o número de profissionais daquela área específica que a universidade precisa, que tenham formação em doutorado. Então, eles abrem a possibilidade até do concurso público atender ao graduado, apenas que nem tem ainda o mestrado, muito menos o doutorado, né? Bom, seguindo. Vamos falar então sobre a valorização dos profissionais da educação, tá? Quais são os itens aí que falam que os sistemas de ensino precisam fazer para mostrar que os profissionais da educação estão sendo valorizados? Bom, primeiro, ingresso exclusivamente por concursos de provas e títulos. Na rede pública não pode simplesmente fazer uma entrevista ou ser amigo do diretor para você ser professor na instituição pública. Não estou falando para você na instituição privada, né? A instituição privada pode estabelecer os seus critérios aí de seleção, mas na rede pública vai ter concurso e vai ser de provas e títulos, tá? E aí o que acontece? Ele faz uma prova, sendo ela objetiva, discursiva, e depois ele faz uma pontuação
sobre a titulação. A questão de titulação, a banca do concurso, a instituição que vai estabelecer quantos pontos ela dá para cada título, se ela considera experiência profissional, se ela não considera, se ela considera currículo, por exemplo, o que ele já produziu, já publicou, ou se ele considera apenas que ele considera em relação à titulação, especialização, quantos pontos para o mestrado, quantos pontos para o doutorado, né? Se ele já foi professor, ele foi professor do ensino superior, ou ele foi da rede privada, da rede pública, quantos pontos que ele vai ter? A questão da pontuação, aí vai da instituição, mas é obrigatório que todos os concursos públicos de professor, né, de profissionais aí da educação professor, tenha as provas e títulos, concurso de provas e títulos, tá? Segundo, aperfeiçoamento profissional continuado, né? A conhecida formação continuada, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Quer dizer, você, como professor, você está dispensado a fazer um curso de formação continuada e daquele dia de trabalho que você estava em curso, esse dia é remunerado, beleza? Você não perde por isso. Até mesmo você pode ter afastamentos temporários aí de meses ou de anos, né, específicos para que você tenha o seu aperfeiçoamento aí profissional continuado. Então, a ideia é que o profissional da educação, o professor, principalmente, ele nunca pare de estudar, tá? 3, piso salarial profissional. 4, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho. Aqui também é um critério que os sistemas de ensino estabelecem. É obrigatório que se estabeleça uma progressão funcional, tá? Que é a carreira, né, do profissional da educação. Só que a pontuação, a remuneração, quantos por cento que vai aumentar a cada ano, quanto tempo, é a instituição que vai estabelecer. Tranquilo? A instituição não. Alguns pontos aqui da progressão vai ser o sistema de ensino municipal, estadual, federal, em regulamento próprio, ele vai estabelecer como que vai acontecer essa progressão. 5. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. Isso aqui é fundamental. O professor, ele foi contratado para 40 horas, por exemplo. Se ele está contratado para 40 horas, ele não pode dar 40 horas de aula. Ele não pode, dentro daquele concurso que ele está aprovado. Aí, o sistema de ensino vai estabelecer quantas horas ele vai estar em sala de aula, quantas horas ele vai ter reservado aos seus estudos e quantas horas ele vai ter reservado para planejamento e avaliação, atendimento de aluno, enfim. O sistema de ensino vai estabelecer isso, mas tem que ter período reservado para planejamento e avaliação, até mesmo na rede privada, tá? O professor, se ele é contratado 20 horas, ele não pode ter somente carga horária em sala de aula, ele precisa de período reservado, remuneração específica para que ele possa também se preparar no planejamento, no atendimento e nos seus estudos, certo? Bom, 6, condições adequadas de trabalho. Condições adequadas de trabalho, prover para o profissional, por exemplo, eu dou aula, eu preciso minimamente de um quadro de canetas, eu preciso de uma mesa, eu preciso de uma cadeira, eu preciso de um projetor, eu preciso de internet, enfim, o que é que o profissional precisa? Eu sou profissional de uma área técnica, eu preciso minimamente de um laboratório para desenvolver ali as práticas que eu preciso passar para os estudantes. Então, você precisa propor, o sistema de ensino precisa propor, a instituição de ensino precisa propor condições adequadas para que esse profissional possa trabalhar. Então, esses itens que nós lemos aqui, esses 6 itens, muito importantes, costumam aí cair, né, nas provas de concurso, tirando alguma palavrinha, trocando outra para te confundir. Mas aqui, né, a gente finaliza os nossos estudos aqui sobre o que a LDB fala dos profissionais da educação. Acabamos de estudar, então, os artigos 61 a 67. E olha só, estamos terminando esse vídeo aqui. Para um pouquinho, tá? Descansa um pouco. E é interessante se você fizer assim. Acabou de ver um vídeo? Dá uma lida na LDB, tá? Até te aconselho a fazer isso. Talvez você já deu uma lida geral, mas aí você faz o que agora? Ouviu comigo aqui, você já leu LDB inicialmente, então você já tem um conhecimento mais generalizado. Assistiu a videoaula? Para agora, pega a lei de novo, leia os artigos, por exemplo, agora, 61 a 67, grifa os pontos que você acha mais importantes aí de selecionar, tente responder alguma questão sobre os profissionais da educação e prossiga para o próximo vídeo, tá bom? Te aguardo mais pra frente, um abraço, bons estudos,
Deus te abençoe, te dê força, sabedoria e muita fé, muita motivação para que você siga em frente com seus estudos. Um abraço, até mais.